Leonardo Lira. Uma seleção muito próxima da classificação, se ela já trocar o comando de seleção, porque medíocre, não vão trocar, muito próximo. E trocar por quem? Porque quem vai ser o cara, né? Se você trocar, quem seria? Eu acho que dá para fazer o seguinte, você poderia aproveitar, não encher o saco colocando jogador do Brasil, quando a coisa normalizar, chamar só jogadores que estão lá fora, porra, sabe, tentar encontrar soluções, fazer algumas experiências, correr alguns riscos, já classificado, já para a Copa, mas não vai mais. Eu digo assim, mas 3 pontos classificados, para mim, em tese, 4 pontos, a Colômbia foi para a Copa do Mundo passado, em 2021, com mais uma vitória, está virtualmente classificado. Então, Carlos Alberto Neves, um abraço para ele, para a mulher dele também que acompanha com a gente aqui a live, o Olival Júnior, ele fala, você observa a fraqueza dos eliminatórios quando temos 6 times com diferença de 3 pontos, é verdade. O federal, acho que o Jorge Jesus teria um técnico bom para a seleção, né? Mas aí se tivesse que abrir um cofre, porque ele é caro, ele vai querer ganhar em euro, né? Esquema os caras colocando em posições que não jogam, para o Iago Alves. O Júlio César só não bateu mesmo. Bateu, pô, eu tô com sono do cacete, que eu tô fazendo a live porque tu marcou, eu tenho que honrar. Mas, sério, o Júlio, o jogo fugiu, deu sono. Eu não deu pra não dormir, cara. Eu tinha que ficar ali cansado ali, pô. Aí eu posso dormir que não, cara, tem que trabalhar, tem a live, a galera lá, tem um encontro com os nossos amigos do canal lá, pô, pra ficar acordado. Eu quase fiz até um café, cara. Acabei não fazendo. Deveria ter feito. Porra, cara, que jogo. Foi muito engraçado, tô com sono até agora. Quem não teve sono, me diz aí. Quem não teve sono é o herói, cara, porque o jogo foi pra dormir, cara. Se não tivesse live, eu ia capotar, meu irmão. Eu nem ia saber o final do jogo, eu ia dormir. Que jogo ruim que eu vi. Aquele negócio, você vê por vezes eu fiz. Mas domingo, contra a Argentina, é 4 horas da tarde, acho que vai ser melhor em todos os sentidos, né? Eu não vi o segundo tempo da Argentina, que foi durante o jogo do Brasil, né? Mas vi o primeiro, muita dificuldade para abrir o placar contra a Venezuela, né? A Venezuela muito fechada, mas já estava merecendo o gol, quando o Lautaro fez 1-0, expulsou o jogador, aliás, uma entrada criminosa no Messi, o árbitro uruguaio lá só percebeu ali no VAR, no vídeo. O cara entrou para quebrar, foi tipo o Márcio Nunes e disse, puta que pariu. Tirou a perna, que ele deu uma quebra. Good game last night. Fazer live lá, outro trabalho que faço, então de uma maneira porradeira, controlar, de uma maneira que seja positiva para todo mundo. Para lá. Logo, eu também estou precisando até lá, logo vou vender, pode ser dessa forma administrativa, que funciona, né? Educação paralela, educação paralela, eu concordo com isso, mudar isso, lutar por isso. Eu escrevi sobre isso no meu blog, eu acho que impressionante como os clubes aceitam uma situação, que é o seguinte, você tem um mercado para futebol, você tem um recurso disso. Dentro desse mercado, você tem uma atividade superior, que assiste a parte das federações nacionais, e elas subconsideram os jogadores que são funcionários das empresas do setor. Ela requisita os jogadores, os convoca, põe para jogar, as federações ganham dinheiro com isso, porque tem patrocinadores, tem direito de transmissões,
Amazing feeling. I've been playing this game for a very long time, and just trying to make a player that looks like me, but not really that close. It's really special that I actually get to have somebody that looks exactly like me. I'm really excited for that. This is a dream come true, you know. When I was little and I was playing 2K, I was always thinking about, damn, like, I should be there one day, you know. I want to be there one day, and here we are. And now you're here. Yeah. How does it feel that you're going to be in NBA 2K? It's crazy. A aceleração dos bancos é Febraban convocar os melhores 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. bancárias. É um exemplo meio esdrúxulo, mas é isso. Acho que os bancos irão fechar. The buildings of Indianapolis are location tonight, framed against the beautiful nighttime sky. Welcome to the weekend, everybody. Let's get it going with NBA action on 2K Sports. And tonight, we've got the Indiana Pacers playing against the Philadelphia 76ers. This is Kevin Harlan with Clark Kellogg and Greg Anthony. And giving us the rundown from the sideline, David Aldridge. Hey, Dave. Kevin, thanks. Last season, some people called on Joel Embiid to be more aggressive. The process accepted that with humility, saying, I want to be great, and it's only right for people to expect me to drop 35 a night. At the same time, he said, I'm not a selfish player. If the defense double teams me, it's about making the right play. Kevin? David, he is showing that maturity. Thanks for that report. Now a look at Philadelphia's starting lineup. The incredible Simmons and Embiid down low. Shake Milton is out there with George Hill. And it's Green in at the small forward position. And for the Pacers, Sabonis and Turner up front. Dimes is out there with Karis LeVert. And it's Warren in at the 3. Greg, if your system overall for these teams, if the schemes don't seem to be working, how much can you really change before you get to the offseason? Or, in particular, before you get to the playoffs? It's never easy. A system change would come typically with a coaching change. And the reality is you also have to evaluate the roster, and you can't fit that square peg into a round hole. But whatever your system is, it's got to be catered to the personnel you have. You can't go the other way around, and I think that's what separates oftentimes the good coaches from the great ones. It's stolen by Green. The Pacers pull it in. Passes it to LeVert. Milton with it. Hill inside. He's covered by Silva. And for a combo guard, Hill has great speed getting to the rim. His dunking abilities almost off the charts. A nice shot by Silva. And once he got to the 10, I think he was surprised to find himself that wide open. Well, this early, they should be showing a lot more energy on defense. It's not there. Now here is Hill. Looking at his point production, he averages almost 8 points a game. Embiid, no good. The defense ready for him on that possession. They had to be, because he is so strong in the paint. Hey, T.J. Warren is definitely a scorer. He's got a shoot-first mentality, but he'll give it up if you're open. For Philadelphia, they've gone just 1 of 4 to get this game started. About a minute and a half through the first quarter. Embiid inside. He's against Turner, and it's sent back by Turner. Man, the defense of Turner is astounding. I mean, he positioned himself well to come up with a lot of blocks. And how about the defensive impact Embiid has on the floor? He's a great rim protector who can swipe an errant pass every so often. Yeah, I agree with you, Greg. I mean, he's just so big. He's mammoth. I mean, he's not only tall and long, he's deep, too. He's a thick guy. So he's an excellent rim protector, discourages inside attempts at a high rate, clogs up the paint. That length is a huge asset. And then his foot movement, his agility for a guy of his size is pretty impressive, too. Yeah, how about that one? Able to maintain control and finish the play. Yeah, we call that playing through the whistle. You know, he didn't give up on it when he heard the whistle. He kept his focus, his concentration, and he found a way to get the shot up and down. Indiana shooting their first foul shot of the night.
And the free throw good from Silva. Here's Hill. To the middle. Here's Simmons. Oh, my goodness! What a play! Really can't let Simmons get going off of these dunks. I mean, his confidence just rises when he slams it down like that. Warren the pass to Silva. Right side Hill. The Pacers have gone 3 of 5 shooting the ball so far. And the pass to Turner. Tries again. Not going to go that time. Good D by Embiid. And so Simmons will bring it up for the 76ers. They trail by 1. They get it again. Pass to Milton. And here's Hill for 3. A three-pointer is right on target. Hill's got 5 points so far. And you look at George Hill, his three-point shot, very reliable. A proficient scorer from behind the arc. So the Pacers call timeout, their first of the game. Outplayed in the previous game on their schedule, losing to Chicago. Yeah, on the road, you're already a little out of your element. Then the misses from the line become contagious. And, you know, one of the things about missing free throws is not only are you not getting points yourself, but it allows the other team to maintain momentum or keep a rally going. So an entirely new group in now for Indiana. Goga Bitadze's checked in for Miles Turner. Doug McDermott comes in for Sabonis. Lamb, he's checked in for Warren. And Brogdon subbed in for LeVert. And Philadelphia will go for a different look here. Howard's checked in for Joel Embiid. Korkmaz comes in for Green. Curry's checked in for Shake Milton. And Maxey's subbed in for George Hill. And he gets the bucket. It's never easy trying to keep him off the glass. He's an absolute beast down there. Philadelphia's gone 1 of 2 from long range in the first quarter. Here's Maxey. A rebound by Bitadze. You're not going to see that very often. Plenty of space, but he just, let's face it, he whiffs on that one. Here's McDermott up and in on the layup. I think he's got to keep working on his interior game. Doug McDermott showing he wants to be more than just an outside shooter. Maxey passes to Korkmaz. 1:04 left to play in the first. From the stripe. That one a little long. The Pacers have gotten 5 of 10 shots to drop in this game so far. Right at the 50% mark. On up the court. Curry kicks to Korkmaz. Back to Curry. Poked away. He had stolen by Lamb. Here's Brogdon. Finished off the break. And love the professional, hard-nosed approach that Brogdon takes. So good at adjusting, even through contact. Now, here's Maxey. He had a 15-point outing in their last game against the Mavericks in Dallas. And Simmons slams it in. The finish was nice, but the setup was better. Yeah, GA, the pick working to full effect before the stuff. And, you know, not enough help from the defense there to compensate. He gets a clean look, and that's exactly how you draw it up. And the shot goes in. Silva's got 9 points. They're getting on a roll inside. Their last 3 field goals have come from the paint. Pass to Simmons. With 1 on the clock, and that one drops. 6 points for him. You know, what touch from the Australian native, Ben Simmons. I mean, he's so good at staying under control, even when facing physical contact. And a good game so far as we conclude the first quarter. Pacers lead by 2. It's the NBA on 2K Sports from Indianapolis.
And chatting earlier with Ben Simmons, he addressed the scrutiny that players have to deal with on a daily basis. For me, it comes with blocking criticism from people I don't really need to hear from. You know, I don't mind. Everyone has their opinion. Everyone's going to say something, which is fine. But at the same time, I got to worry about what I need to focus on. And with social media now, Greg, blocking out the noise has become for these players even harder. I mean, truth is, people like to criticize others. We should be celebrating what Simmons has accomplished at a very young age. And we hope you're enjoying the game. Both teams tonight keeping things pretty even so far on the scoreboard. And what do you guys think so far about the offensive approach for the Pacers? They pounded the ball inside in the first half, forcing the D to collapse, and that frees up the shooters going forward. The other thing they've had going for them tonight is their passing. I mean, doing a nice job. Plenty of their points early on coming off assists. We've got Jeremy Lamb. T.J. McConnell is out there with Brogdon. Then it's McDermott, and it's Bitadze in at the center position. That's the 5 to begin the second quarter for the Pacers. Greg, is a point guard, what is it you like to see from that position on the floor? I think first and foremost, leadership. It's so valuable at that spot, and you always got to have your head high because your teammates are feeding off what you put forth in terms of your body language and enthusiasm. So the typical stuff about organizing the offense and setting the tone on the defensive end, that stuff's important as well, but so much of how you carry yourself out on the floor when you deal with adversity and you know that you're going to is really paramount. And the 76ers decide to take their first time out here. The Pacers beat them last time when these two teams met in Indiana. Yeah, they dropped the last game of this matchup. Their bench wasn't able to keep up with the opposing reserves offensively. Sometimes the bench players are a little overlooked and undervalued, but make no mistake, they play a vital role in deciding games. So an entirely new group in now for Indiana. Turner's checked in for Goga Bitadze. Sabonis comes in for Doug McDermott. T.J. Warren, he's checked in for Jeremy Lamb. And Karis LeVert subbed in for Brogdon. And the 76ers will go for a different look here. Embiid, he's checked in for Howard. Green comes in for Korkmaz. Shake Milton, he's checked in for Curry. And George Hills subbed in for Maxey. When Simmons is driving inside, I'm telling you, he's going to sky up for the flush, getting to the bucket in no time. And you rarely see the vision and playmaking of Ben Simmons in someone that size. That you can put him up there with Magic, LeBron, and Penny Hardaway in terms of those taller playmakers. Yeah, you're spot on there, Greg. I mean, he's unique, really unique and gifted in that regard. And with all great passers, there are a couple of things they do well. One is they see a play or two ahead. They anticipate and throw the ball where it should be going, anticipating that. And the other thing is the timing with which they make their passes. It's usually right at the right time, the opportune time for a teammate to score on the catch. The 76ers shooting their first free throws of the game. And team free throw numbers really about as good as you could ask for, around 80% on the season. And guys, that's really an upgrade over how they shot last season. Not a huge upgrade, but an upgrade nonetheless. He throw good, Milton. And Indiana making a change here. Sumner's checked in. That one drops. He ties it up. He's as solid as it gets from the line. I mean, give him the opportunity,
He's cashing in on those. Outside Warren. Passes to Turner. 6 on the shot clock. LeVert inside the line. That shot is off. Now the 76ers take it the other way. Guys, a potent offense right now. You know what, guys, and they're playing with a certain amount of assuredness in their game. That type of confidence is what leads teams to having success. Now here is Hill. He's got 5. Here's Embiid, and foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. It's going to be on Miles Turner. Love the way Embiid knows how to play with force down low, which in turn makes the defense get physical with him. And they now lead as the free throw drops for him. You know, Embiid has a very similar story to Tim Duncan's. I mean, the Cameroon native did not start playing basketball until later in life. Now he's one of the very best in the game. Dimes is checked in for Indiana. And that one goes in. 2 from the line that time. Greg, I think of you in a New York Knicks uniform, legendary arena you played in. What was that experience like? Kevin, intense. I remember the first time I suited up in a preseason game. We played the Dallas Mavericks. Both teams went up and down the court 3 times and nobody scored, and the fans started booing. And that's when I knew this is a little bit different. You better bring your A game. And thicker skin, correct? That too, yeah. Fortunately, there was no social media or internet back then. Goodness gracious. Let's go now to the sideline and catch up with David Aldridge. Thanks, Kevin. Well, Dimes in their last game against the Bulls really had a hard time. He added a few points, and in addition, he added a couple of steals. It was just a poor shooting night for him. He never got it going, missed a bunch of shots. But he'll be looking to right the ship tonight, Kevin. Thank you, David. Great job. You know, even the best players have weak games, guys. And I think we saw that pretty clearly. Yeah, and the question now becomes, you know, can you bounce back? Will he be able to put that game behind him? That is the question, and I'm guessing he can. I'm sure he's discouraged, but he won't dwell on it. He knows how to deal with having an off night. Here's Sabonis after the Sixers pick up 2. Simmons is very skilled on defense. He just knows where to be and how to guard whoever he's on. Versatile is part of his defensive skill set, too. Embiid wide open. Offline with his 3. And it's Warren with the ball for Indiana. Trailing by 2. At the conclusion of this game, they're off to Minnesota where they'll take on the Timberwolves. That will be a getaway game for them, a 1-game road trip. Here's Simmons, and he drops in the layup off the glass. Simmons got 12 in the game. Well, he's just zoned in. I mean, in most cases, taking quality shots very much within the flow of the offense. Brogdon, he's checked in for Edmund Sumner. And Philadelphia will go for a different look here. Dwight Howard, he's checked in for Simmons. Korkmaz comes in for Green. Curry's checked in for Shake Milton. And Maxey's subbed in for Hill. Now here's Curry. No points in the game yet for him. Embiid dishes to Curry. Back to Embiid. Good work defensively by Turner. Hey, how about imagining if they were hitting their shots, how big the lead could be. But so far, that's not been the case. Silva, a shot missing. And Ô, tchuquei dos infernos, meu. Não tem que ativar Showtime, porque eu desativei. Droga! Philadelphia the other way now. They want to keep it rolling here following the win against Dallas. Yeah, and with most of the arena against them, they just banded together and trusted one another to make the right play. Well, you know, the cohesiveness was evident out there. These guys feel like they can win in any arena, and they proved it that game. 2 on the clock. Embiid inside the line. And a little luck that time, but it drops.
Embiid's got the lead up to 6 now for the 76ers. And so it's Philadelphia with a 6-point lead at the end of the quarter. They're pounding the ball inside, and that's where they've gotten their best production tonight. And now we'll send it over to David Aldridge, who is standing by courtside. David. Hey, Kevin, thanks. Joel, you've got the lead, so how do you build on that as the game continues? Just keep being aggressive. I thought we did a good job defensively, so we just got to keep being aggressive and making plays. Hey, they always build off of their defense here. Thanks for your time, man. Back to you, Kevin. All right, David, thank you. We'll be back after halftime for the start of the third quarter. And as we get into this third quarter, as we've seen so far, neither team able to create much separation on the scoreboard yet. What a game we're seeing from Simmons. And how about the amount he's contributing in the scoring column through 2 quarters? He has been terrific. And you know what? They've come at him a few different ways defensively, and nothing has slowed him down. Our second half of basketball, and presented by Gatorade. Let's see who's all fueled up and on the floor to start the third. And so in the game for the 76ers, the young stars Simmons and Embiid at the 4 and 5. Shake Milton is out there with George Hill, and it's Green in at the 3 spot. And it's LeVert missing. Philadelphia leading by 8. And now Philadelphia on the break. Ben Simmons gets the bucket. And when you get this kind of shooting from him, 100% from the field, they're going to be tough to beat. Pacers shooting well. They're at 45%. Here's Silva. Drops in the layup for 2. And that's 11 points for Dimes. Well, nice dime that time from Warren. He's a scorer, but showing you right there, he can pass it too. Declaração do professor Tite. A gente está aqui na live e não está acompanhando. Tá passando aqui em 2 sites aqui, não vi não. Se alguém souber, ele falou, por favor. O Lucas Andrade aqui está mandando o trabalho do Gaspar no ar. Tá feia por lá, bem feio. O Eric pergunta por que o Tite coloca os jogadores em posições diferentes que eles jogam no clube. Essa é a pergunta de $1 milhão. O Marco está falando que não terá entrevista. Não teve coletivo. Meu Deus. Será? Sinceramente, o que mais me incomodou foi o Neymar, está muito mal no jogo que insistia dele. Também me incomodou, acho que há mais gente. Aí o Engenheiro Araújo, outro pergunta aqui de técnico estrangeiro. O que eu tenho falado, depende de quem vai ser esse técnico. Né? Depende de quem seria esse técnico. Se é um técnico bom, se é um técnico meia boca. Vou colocar mais um técnico estrangeiro mais ou menos aí, mais o mesmo, não faz sentido. Não vai acrescentar. Não vai ter coletiva. Pô, que lamentável. Que difícil. Coisa mais melancólica. Muita gente falando aqui que não vai ter coletivo. Estranho. Geralmente sempre tem coletivo. Dessa vez não acontece. Alcides Neto, você viu? O Cristiano vai usar 7 e o Cavani 21. Exatamente. A camisa que ele usa na seleção do Uruguai será a camisa que ele vai vestir pelo Manchester United nessa temporada, com a camisa 7 ficando de novo com o Cristiano Ronaldo, que voltou para o clube. Lembrando para você aqui que essa live tem o patrocínio do OneFootball. Você pode baixar o aplicativo, link na descrição do vídeo. Campeonato Alemão
Fernando Tatafila volta à Bundesliga, do Monsanto, Carne Venza, na transmissão do jogo, com imagem de graça, você não paga nada para ver o campeonato alemão no OneFootball. Então, faça o download, se você não tiver aí do OneFootball, ao vivo, o tempo real das partidas, com estatísticas, informações, vídeos, todo o conteúdo inteiramente grátis. E o OneFootball é um parceiro, grande parceiro aqui do youtube.com/MauroCésar. Então a gente está sempre aqui juntos, aqui divulgando e agradecendo o apoio que o OneFootball dá ao nosso trabalho. Gente, estamos chegando ao final da live. Somos todos heróis. Vimos o jogo do Brasil contra o Chile e ficamos aqui durante 1 hora falando sobre esse jogo. Porra, isso não é pouco, irmão. Então, parabéns a todos vocês. Que jogo, hein? Que horror. Domingo vai ser mais. Simmons passes to Green. Back to Simmons. And the rebound goes to the Pacers. Turner's got 4 rebounds in this game. And looking back at the trade for Warren, I thought it was a surprise to see him get dealt for so little. He's always been a terrific player. And you know what, Greg? I'm with you there because I was surprised as well. I'm not sure why the Suns made the decision to trade Warren, but I tell you what, as a former Pacer and a follower of the team, I'm happy that the Pacers have him because this guy's an efficient double-digit scorer. He plays unselfish basketball, and he actually made nice strides defensively last season. So the future is bright. I love his attitude and everything about his skill set. That free throw good from Silva. And looking back at what was a stellar career, Greg, if there was one thing you could have done differently, do you have anything on your mind? You know, I would have loved to have had the opportunity to finish my career in New York. That was a special place, a special time. Unfortunately, that didn't transpire, but that's the one thing that stands out. That and obviously not winning a championship. I can understand both of those. Yes. The 76ers leading by 6. Milton kicks to Green. The pass to Hill. Oh, that's blocked. And here they come. Here's Silva out to Lamb. Bitadze, the pass to LeVert. Indiana moving the ball around. Here's Silva, and that'll be 2 free throws coming up. Officials on the call with the foul. Yeah, way to play in attack mode and get to the line. And, you know, the defense gets their money's worth on that foul, stopping the layup and not giving up the and one. The Pacers shooting their 4th and 5th attempts at the free throw line tonight. Free throw good from Silva. T.J. McConnell, he's checked in for the Pacers. Philadelphia also making some changes. Howard's checked in for Embiid. Korkmaz comes in for Green. And Maxey's subbed in for Shake Milton. Both free throws good from Silva. And here are the 76ers now. They've led by as much as 10. Howard finds Simmons. Shoots from 12. Second shot opportunity, and Howard with the lay-in. And the 76ers lead by 6. Pretty much all of their buckets coming from inside the paint now. Up top, McConnell. He's guarded by Hill. A shot by McConnell, no good. Boy, he has to put that one away. A solid opportunity, gone awry. Pass to Maxey. Just over 2.5 minutes gone by here in the second half.
Yeah, and that was lining up to be a huge alley-oop, but they just couldn't quite connect. And you know, guys, always a tough catch on the lob. Placement and timing have to be close to perfect. Now here's Simmons after the miss from Silva. Pass to Simmons. Inside and stolen by McConnell. Now the fast break. Lamb with the ball. Here's McDermott, and it's blocked by Simmons. Yeah, with great recognition, awareness, and body control, Simmons can get up for blocks. And that one's good. Maxey. Pacers trail by 9. And what a factor Ben Simmons is on the floor. Does so much for this team in every facet of the game. He's a triple-double threat whenever he suits up. Down low. The basket good off the assist from Simmons. Maxey's got the lead up to 11 now for Philadelphia. And defensively, they are on their heels every time the ball comes inside. Yeah, I think they've got to ramp up the aggressiveness. If they don't, things are just going to get worse from here. Timeout called the Pacers. And sometimes people forget just how young Ben Simmons is, Greg. This is just the beginning for him. I mean, and that's what fans are missing about Simmons, his age. I mean, you can worry about his shot, but he has a long time to figure it out. He could end up having a Jason Kidd type of a career where he becomes a solid shooter later on. So an entirely new group in now for Indiana. Miles Turner, he's checked in for Goga Bitadze. Sabonis comes in for McDermott. Edmund Sumner's checked in for Jeremy Lamb. And Malcolm Brogdon subbed in for Dimes. Curry's checked in for the 76ers. No one near Turner as he lets it go. Drops one in from the wing. Turner's got his first points of the night. Man, love how Turner reads the defense, sensing and seeing separation as the pass is coming his way. Man, calmly pulling up for the shot. Nice. Now, here's Maxey. He's got 5. Here's Howard, and it's sent back by Turner. Here's Brogdon, and the dunk to finish it off. A beauty. Good trickery that time with the ball by Brogdon. Nice finish as well. And here's Maxey. He's playing a pretty big role for him at the offensive end, averaging about 12.5 points a game. With the teardrop, Howard kicks to Korkmaz. He clangs that one off the back iron, and down it falls. And the 76ers lead by 9. 7-second difference, shot and game clock. Sabonis against Simmons. Banked in off the glass. I love how Sabonis focuses in and maintains that concentration. Very good at taking on the aggressive defense. Outside, Simmons. And the call will be against Sabonis. That's his first foul. I mean, that's a tough break for the D. I mean, he took the hit and drew the whistle. Yeah, but he was late to get there, so the referee couldn't give him a free pass on that one. A good look from Embiid, and a miss there off the inbound. And so it's Philadelphia heading to the bench with a 7-point lead as we wrap up the quarter. Looking good at this point, but wanting more. Don't go anywhere. We'll be right back.
And with 3 quarters behind us, let's see what this 4th period holds in store for us. Pacers trail by 7. Sabonis and Turner up front. Malcolm Brogdon out there with Karis LeVert. And it's Warren in at the 3 spot. So that's the group out there for Indiana. And it's LeVert missing. And here's Curry, who brings it up for the Philadelphia 76ers. They've led by as many as 11 points. Pass to Embiid over Sabonis. Shot is good off the back rim and in. A precision passer, Curry, also excellent at seeing his guys when they're open. Curry against Brogdon. Outside Warren. And a great assist by Brogdon as that one goes in. He does not lack for confidence, and he shouldn't. I mean, this guy's a dangerous scorer. Now, here's Milton. Defense is right there, and that one drops for him. Embiid's got 4 this quarter. Embiid, the big fella, on the catch and shoot. Nice. LeVert the pass to Turner. Now, here's Brogdon. And 2 free throws coming up, unable to get that one to go with all the contact. And a breakdown here, guys, the hustle stats for the 76ers. I thought we might see the defense adjust at halftime to slow the break, but that has not been the case. Another part of their game that's made a difference tonight is all the second chance points they've been able to get. And he knocks down the first one. Well, I love the leadership of Brogdon. Always hard at work for his team. He's facilitating, communicating, providing offensive energy and direction. Love what this guy brings to the court. And the 76ers making a change here. Hill's checked in. Brogdon hits them both. Yeah, I like that they haven't lost their aggressiveness here in the second, despite being down. That's exactly when you need to be aggressive. You know that. I mean, another good job, though, of drawing contact and getting to the free throw line. Now, here's Milton. Here's Embiid. Again, Embiid missing. Boy, that's a good player missing from point-blank range. That's one you got to convert. And there's the basket. Whistle blows and a chance for a 3-point play. Going to the line for 1. You know, guys, with good size and length for his position, LeVert can convert tough baskets. And, guys, Karis LeVert can do so much while he's on the basketball floor. The problem for LeVert is just staying on the basketball floor. Yeah, injuries have really slowed him down the last couple of years, Greg, and it's unfortunate because this kid's an outstanding player. He gets it done in every way as a wing scorer. He can make plays, he can defend, he can score the ball. LeVert says he tries to model his game after Penny Hardaway, and if he can stay healthy, I don't think that comparison's too far off. Well, you know what? I think you got to be excited about LeVert's potential. This kid seems to get better and add more to his game every year. Here's Simmons, and he can't bank that one in. Pacers trail by 3. Here's Silva. Misses the wing chair. 76ers have gone 2 of 4 from the field since we started the final quarter of play. Green kicks to Hill. Now the pass to Embiid. We're in the 4th quarter here, just under 2.5 minutes gone. And the basket is good, and he's got a chance here for 1 more at the line. It's going to be Embiid shooting. T.J. Warren picks one up. Mind the lanes. Mind the lanes. 1 shot. Indiana trailing here. Here's Sabonis.
Simmons pulls it in. Simmons got 4 rebounds now tonight. Here's Milton, and he throws it down hard with one hand. You got to recognize Simmons is a pass-first guy, which is why you can't leave somebody open around him. Silva, the pass to LeVert. Out to the wing. The 3. Silva's shot is off. The 76ers leading by 8. Here's Milton. Embiid trying to break loose. Nice D from Warren. Indiana, they're working against the clock right now. Silva, the pass to Sabonis. Launches a 3, and he hits it from deep. 3 points there from Silva. Silva's got 9 points here in the second half. CBF, tudo mais. Aliás, a CBF tem pataquada da CBF. Os argentinos domingo vão ter os jogadores da Premier League. A CBF não vai ter. Quem tudo quer, nada tem, assim, diziam os antigos, né? Não, eu quero os 9 jogadores. Não, a Argentina tá tudo bem, eu uso aqui 2 jogos, depois, dentro do avião, esses caras, eles jogam o último jogo dos 3 com um time mais desfalcado. A Polônia aceitou isso também, né? Não, mas acho que o Brasil não aceita, a CBF não aceita, porque está acostumado a lidar com os times brasileiros. E geralmente, tudo, qualquer coisa que a CBF enfia, ela abaixo. Aí, a relação com os caras da Premier League, eles estão nem aí para nada. Mas essa é uma situação que a gente pode discutir mais aqui. Muito bem. O Arnaldo, aqui o Jean Henrique pergunta, Arnaldo, o que tem de verdade no Pastore? No São Paulo? Não tem. Não tem. Now, here's Milton. LeVert defending. Over to the left wing. Here's Embiid. And contact on the shot, so he'll be shooting free throws here. Boy, the sheer size of Embiid often puts the defense in tough spots. He's a beast. Shooting 2. Good on the first, and that increases their lead to 6. And so he drops them both. It's a 7-point game. Perfectly done at the stripe there. That brings their lead up to an even more comfortable level. Timeout called the Pacers. They're trailing by 7. 1:29 left to play here in the fourth. And now let's take a look at the New Balance player of the game, Ben Simmons. He's put on a shooting exhibition for us here tonight. He's missed a couple along the way, but it sure seems like everything's been falling for him. The only way to keep him from converting is to keep the ball out of his hands. If he could only contribute like this for them every night, you can't overstate how much better it makes this team when he has a game like this, and on the road no less. Now here's LeVert, defended by Milton. Here's Silva. Off the mark there with the three-point shot. The 76ers leading by 7. Milton the pass to Embiid.
shooting foul. As the whistle blows, he'll shoot 2 free throws. It's going to be on Miles' turn. I tell you what, he earned his money on that foul. Yeah, if you're going to foul, then make sure that you don't give a chance for the and one. Shooting 2. He hits the first one, and that stretches their lead to 8. And he hits both free throws here. So now it's a 9-point ball game here. Indiana's gotten off 4 3-pointers in the final quarter, and 2 of them have fallen. LeVert against Simmons. Sabonis. Lançando moda chuveiro. Essa aqui é a moda praia. Essa é a moda praia. Vamos calção de banho. Aí, ó. Aí. Calção de banho. É isso. Mas, ó. Aí, ó. Apertado. Calção apertado. Isso que é apertado. Sempre foi por isso. Calção apertado. Meu, essa. Aí. Praticando esporte olímpico. Praticando esporte, exatamente. É isso. Foi um esportista, o David Lee. Daqui, essa é a foto clássica dele que a gente sempre coloca. Que ele tá realmente ali. Não, o detalhe do medalhão no pescoço. O Roberto Carlos depois copiou pelo jeito. Exatamente. E como confundindo o sorriso, né? Exatamente. Bem com a vida. Que alegria, né? E alguém falou que o portador da bola. É verdade. Exatamente. O shortinho dele aqui. Quem diria? David Lee inventou o tactiquês. Inventou o tactiquês. O verdadeiro portador da bola. Ele é. O Nando Azevedo foi que carrega um abacate. E aí sim. Aqui, ó. O Vinícius Togo foi empurrada a goela abaixo. Pois é. Também. Agora, desses caras todos que vão chegar, acho que o William e Diego Costa são os caras mais impactantes, né? O Flamengo também trouxe caras lá de fora, Premier League e tal. Mas Diego Costa e o William não dá aquela impressão que... Rebound by Joel Embiid. And here's Hill, who will bring it up for Philadelphia. Pass to Milton. 41 seconds left in the game. No good off the front iron. Here's LeVert on the wing. Turner. Sabonis at the elbow. Here's Silva. That's good. And it's LeVert with the assist. That's a nice play. Getting the separation he needs for a clean look. And you look at him, he's given up an awful lot of size in that matchup, so he needs to have the ability to create separation. Shooting 2. It's the first, and that makes it a 7-point lead. Second one is good. Getting both at the line, and it's an 8-point game. This one just all but in the books. Yeah, too many points, not enough time. McDermott for 3. It's hauled in by the 76ers. Pass to Milton.
And so it's going to be a 3-second violation out there on the defense. One shot. One shot. Cara, jogo morto. E o Bitazzi vai lá no garrafão e me dá um 3 segundos de defesa de graça. Só pra tomar mais um ponto. É vergonhoso esse time dos Pacers aí, cara. É time mal treinado. Isso é coisa de time mal treinado. Now, here's Maxey. So the 76ers win it. And in the win, a comfortable win in what was, I think, gee, a pretty hostile environment. It really was. You know, it's never going to be easy on the road, but they didn't have too many problems with that tonight. Well, folks, that's going to do it for now. For Greg Anthony, Clark Kellogg, and David Aldridge, this is Kevin Harlan. Thanks for watching the NBA on 2K Sports. So long. Família está enterrada nesse cemitério aí, cemitério da Vila Pires. Eu morava lá perto do Aramaçã. Sei lá, essa galera, se ninguém arrombou o túmulo, sei lá, essas coisas, né? Ó, Whiskies, cheirou, caiu, bebeu, morreu. Diz aqui o Urubu Flalante. E o Bruno Rodrigues Campos fala: PQP, que legal, Maurão tirando, soprando velhinhas, é isso aí. Parabéns e muito sucesso pros dois, além de muito love. Miranda joga hoje pra se machucar e ferrar o São Paulo? Isso é incrível. Não deve. Fala depois da torcida para os jogadores atuarem, mas o Miranda, né? Esse banco da zaga deve ser Militão e Marquinhos. Alguém falou na televisão, Mauro, tipo assim, o flamenguista está querendo que o Gabigol seja titular e o atleticano está querendo que o Hulk seja dupla, Hulk e Gabigol. Aí acho que foi o André Rocha que falou, na verdade estão torcendo o flamenguista está torcendo pro Hulk jogar e se machucar e pro Diego Con, e o outro está torcendo pro Gabigol jogar e se machucar. Que ponto chegamos, né? Sem dúvida alguma, né? Até porque o torcedor que eu falo, o cara que acompanha seu time, que torce de fato e tal, vou dizer todos, claro, você pode generalizar, mas muita gente que se percebe isso, bem de saco cheio de seleção e preocupado com o seu time. Torcer pra quê? Claro, se o Hulk jogar, o Atlético vai torcer pra ele meter um gol. Se o Gabigol jogar, o Hulk vai ficar feliz se ele meter um gol, o jogador do time dele. Mas o cara tá preocupado assim? Eu acho que não. Tá mais assim, ó, tomara que não jogue, tomara que o Arrascaeta seja banco, tomara que o Savarino não jogue, por aí vai. Não, deixa o cara no banco, assim ele se machuca. Muito mais do que preocupado em jogar. Isso já foi tempo que o cara queria ver o jogador dele na seleção. A CBF destruiu isso. Destruiu de uma forma assim impressionante e ao mesmo tempo assim, com uma postura até pedante assim, de não refletir a respeito, né? Eu não vejo nenhuma reflexão, nenhuma mudança de comportamento. Você percebe a seleção brasileira perdendo o prestígio com o torcedor. E tudo bem, não tem problema. Mas tem aquele argumento, mas quando a seleção joga dá audiência, claro. Qual o jogo que tem hoje, 10 da noite? Tem o que mais? Futebol. Não tem concorrência, tá sempre sozinho. Então, claro, o cara vai bater recorde de audiência, claro, né? Tá sempre na TV aberta, né? Tá sempre na TV aberta. Corre sozinho naquela raia, então, claro, as pessoas assistem. Não, futebol, vamos ver lá e tal. O cara vem até para reclamar, mas vê. Então, isso não mede popularidade, mede audiência. Mede audiência. O cara assiste, mas significa, da mesma forma, quando, sei lá, se o Corinthians chega numa final de campeonato, vai dar uma audiência grande em São Paulo. E nem todo mundo está vendo é corintiano. Tem muita gente secando. O cara está vendo para torcer contra. O cara não é corintiano. Tem muito corintiano vendo, tem os caras que torcem contra porque são torcedores de outro time. E tem gente que está vendo o jogo da seleção também sem muita preocupação. Isso é impressionante. Destruíram completamente. Aliás, não vai ter mais evento de teste domingo, né? Desistiram de fazer o jogo com convidados. Não, vai convidado. ter Só convidado. Convidado. 1.200 convidados.
convidados só. Convidados, hein? Não convidados, convidados. O Vinícius Antunes, Mauro, pergunta: Mauro, o Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo ou vai cair de novo para europeus? Chance tem, mas nas últimas Copas caiu para os europeus. Agora só com bola de cristal. Acho que vai ter que melhorar. Acho que vai melhorar, tem que melhorar, né? Para ser competitivo, o Brasil vai ter que jogar mais. Na Copa América aí, o que foi? Futebol muito fraco, muito fraco. Não só na final contra a Argentina, mas em outros momentos também. Jogando aquela bola é muito difícil de acontecer. Eu acho que o Brasil em 18 estava melhor do que em 17 estava melhor do que agora. Estou traçando assim, o ano anterior à Copa, né? No começo de 17 o Brasil estava melhor do que agora, faltando um ano e pouco para a Copa do Mundo. Se você comparar, eu acho que hoje está pior. O Paulo Sakamoto falou que a família dele também está enterrada no cemitério da Vila Pires. É sério isso aqui. E essa é uma preocupação dele se estão violando o jazigo lá. É verdade, esse negócio não é brincadeira. Mas tem isso, né, Arnaldo? É verdade, a seleção de 2018 era uma seleção que se acreditava mais do que essa. Sim, a eliminatória do Brasil, antes da Copa da Rússia, ela não só teve resultado no Tite, como ela teve desempenho. Os jogos eram bons, tal, não sei o que. Agora tem resultado. Agora tem só resultado, é isso. Mas o jogo é a Copa América, né? Isso, exato. E acho que No final tentamos reagir, mas não deu certo. Estamos jogando mal como mandante e bem como visitante. Mas o que aconteceu? Eu carreguei o time. 21 pontos em 14 minutos, um rebote, uma assistência, 7 de 13 nos arremessos, 2 de 4 em bola de 3, 5 em 5 em lances livres, plus mais negativo de 11, responsável por 23 pontos. Como é que pode um plus mais negativo de acima de 10 e assim ter sido o pontuador do time, né? Muita bola de 2 bolas de 3 ali bem convertidas no final do jogo para tentar uma reação. Eu achei até que eu tivesse cometido o turnover, mas ficou no 0, tá bom. Mesmo assim, não foi o suficiente, né? O time precisava de mais. Olha a bandeja que eu fiz. Tem horas que o time não ajuda. É isso que dá pra dizer. Mas a pontuação eu entreguei. Tá lá. 21 no placar.
zagueiros, o cara até falou, Tironi, o cara citou lá, tem gente que acha que 3 zagueiros é vida. O cara tirou isso em algum lugar e perguntou pro Tite, será que você cogita jogar com 3 zagueiros? Mas a resposta do Tite me deixou intrigado, assim, porque ele revelou muita coisa naquela resposta, naquele vocabulário dele. Que a marca dessa seleção dele, desse período, é uma solidez defensiva, que ele não tinha na visão dele na época anterior. E que agora ele não vai arriscar um palito para digamos, ameaçar essa solidez defensiva. Ele estava dizendo que se ele jogasse com 3 zagueiros, talvez ele bagunçasse o sistema defensivo, que segundo ele é o melhor do mundo. E que agora o desafio dele a partir desse jogo, segundo palavras do Tite, é melhorar o desempenho no último terço. E aí, aquele negócio, na cabeça dele, do Casemiro para trás está tudo certo, não tem que mexer nada, e do Casemiro para frente tem que criar alternativas a partir desse jogo. A missão dele a partir desse jogo até a Copa do Mundo é criar alternativas. Vamos ver como, com quais peças, com qual sistema tático, com qual, né, então com qual alternativa ele vai lidar daqui para frente para melhorar o desempenho ofensivo da seleção, que de fato o Mauro acabou de falar da Copa América, com quase todos esses jogadores, ou aliás, mais completo do que essa seleção que vai jogar eliminatória na Copa América, o Brasil não conseguiu fazer bons jogos, né? Então acho que vamos ver se tem algum coelho na cartola, que eu até agora não vi. E acho que o melhor momento do Tite, como disse o Mauro, no comando da seleção, foi a eliminatória lá passada lá atrás. E desde lá ele não arriscou nada. E ficou nessa mesma toada. No meio pra frente é o Neymar e um complemento. E o Romenick Silva, Mauro, pergunta o seguinte pra você. Mauro, se o Fla fosse contratar um jogador de ataque, o que seria melhor? Um externo desequilibrante ou um híbrido flutuante? O Gabigol é mais um híbrido flutuante, né? Externo flutuante seria mais interessante. O híbrido desequilibrante. O híbrido pode ser mais interessante, porque ele poderia fazer diferentes funções e ele é desequilibrante. Externo flutuante é o quê? Um externo flutuante é o quê? Um cara que voa fora do campo, exatamente. Aquilo que morreu outro dia do Grêmio lá, o Alcindo Travolta, né? O André Catimba. André Catimba, aquele lá Ele colou em 77. Ele colou, mas aí ele sentiu estiramento. Sentiu estiramento. Pra quem não lembra, tem aquela foto mágica da placar do cara voando. Aquele gol que encerrou uma sequência de 8 títulos seguidos do Inter. Ele era 8 vezes seguidos campeão gaúcho. O Grêmio pensa ali é campeão. Sob o comando do Pelé, né? Isso. Pelé Smash Brasil. Boa noite, trio Mo, Larry e Curly. Qual seria o melhor goleiro para o São Paulo em 22? Os caras estão loucos com o Groi, né? Groi, Santos, Jailson, ou escolheriam outros nomes? O São Paulo tem grana
Eu acho que pro ano que vem, Belmonte na live conosco falou que o goleiro é o Volpe e tudo mais, mas pro ano que vem acho que vão reduzir significativamente o elenco, a folha de pagamento, e aí tá um outro ano, outras receitas, talvez consiga contratar um ou outro jogador, né? Nessa reformulação. O goleiro não é uma questão hoje, mas pode ser. Eu não acho fácil contratar goleiro, não. É uma coisa difícil. Você acertar. Eu também acho. É difícil. O Groy não joga no Brasil há um tempão. Ele já não estava naquele momento. Porque todo mundo fala da Libertadores do Luan, campeão pelo Grêmio, foi Libertadores de um monte de jogador que nunca mais jogou aqui. O Groy foi uma dessas situações. Vários. Jeromel nunca mais jogou aqui. O time do Maicon nunca mais jogou aqui. O time do Grêmio encaixou, nunca mais. Eles continuaram com suas virtudes, mas individualmente eles não conseguiram repetir. O Luan é muito emblemático, né? Porque de fato ele caiu demais. Mas o Groy também não é um jogador, para mim, acima de qualquer suspeita. Eu acho complicado substituir. Esse negócio Fala. Pode falar. Esse negócio é muito engraçado, porque de repente as pessoas, sei lá, a internet, o Twitter, tira da cartola uns nomes, e esse nome começa a deixar todo mundo enlouquecido. Essa história do Groy, já estão falando de Groy no Flamengo, inclusive. Não, o Groy seria ideal pro Flamengo. Cara, o Flamengo tem uma perspectiva, porque eu saiba, de contratar o Groy. Tem, Mauro? Nada, é coisa de Twitter, é coisa de hashtag desequilibrantes flutuantes. Hashtag desequilibrante. O cara pode rescindir o contrato. I see you out there doing work. It's like a sauna in here. Who's on the AC? Don't stop grinding, man. Winners win. Keep at it. Huddle up. Nothing is going to get us out of this streak other than grinding harder. Let's get after it. We gotta find a way to limit transition baskets if we stand any chance of winning games. Set it up and get started.
trazer 2 jogadores de 3 cara. Foram o jogo bem. Que o Leão não liberou, mas por um valor que o Flamengo não poderia pagar. Um compromisso de comprar o direito nacional. Mas conseguiu um cliente, não presta, 3, trouxe 2. Só que os caras do jogador não vem na bagagem. O cara vai lá, faz um trabalho, contato, com o empresário do jogador lá em cima, o negócio pode ser concretizado não. Nesse caso, 2, 3. E o que chamou muita atenção, após o jogo do Atlético contra o Palmeiras, esse golaço do Diego Costa, eu vi de novo, eu vi lá o nome do Gagliotti. Ah, deu passe errado, caramba. Obrigado, falando do Gagliotti. Será que é outro Gagliotti? Não, mas é o Maurício Gagliotti. Ele é torcida do Palmeiras, né? Isso parece mais louco. Se não contratou, nossa folha de pagamento já ficou maior. Porque voltou o Dudu e voltou o Dreyton. Está frustrado. Estava pagando salário. Agora tá. Certo? O técnico recebeu 2 atletas. O Dreyton, obviamente, gastou tudo, aí você paga embora. Não, o Dudu vai voltar para ela. Não, eu quero só o Dreyton. Pode, tem caminhado. Claro que ele tem tudo. Já elevou a folha de pagamento. Tem uma brecha ali para ele estar o presidente que contratou, eu acho que quem não acha que o jogo pode estar bom, tá bom. Porque certamente o Palmeiras tem mais que ter consultado a depois da mensagem que era caro. O Palmeiras tem uma condição financeira boa, tem importante patrocinador, mas não é assim também. Contrata todo mundo. Não funciona dessa forma. Então, quando o dirigente age de uma maneira totalmente responsável, o cara se dá. É muito loucura. O cara faz loucura então. Palmeiras declara palmeirense, se tratou do Palmeiras, etc e tal. Aí o Palmeiras não contratou por conta do custo, foi pro Atlético, aí o torcedor fica mais rápido. O cara é palmeirense? Eu sou palmeirense, estou treinando aqui. Todo Palmeiras pode me pagar. Você pode me pagar, eu estou aceitando, eu ganhei muito dinheiro lá fora. Não é assim. O cara tem um salário pesado. Jogador para o time, essa coisa horrível. Na hora o cara quer um contrato bom. São Paulino sabe bem disso. Daniel Alves. São Paulino vai ter quanto ele ganha. São Paulo não consegue nem jogar. Então, assim, na Argentina isso é muito comum, jogar com salário de hora, mas acontece. O cara gastou muito dinheiro lá fora, o cara volta, agora me impressiona One more. no final do mandato, vou fazer um contrato. Now that we're done, get out there and put up some shots. Não, eu não posso fazer. O cara foi, verdade. O Palmeiras tem o David, tem o Willian, tem o Rony, tem o Wesley, tem o Luiz Adriano. Tem um monte de atacantes, de diferentes características. Tem vários atacantes. Quem fez exatamente o contrário do seu mandato foi o técnico. O contratou, se não houvesse amanhã, agora o negócio está estourando aí. Vamos fazer nossa primeira rodada de palpites aqui. Claro, eliminatória. Jogo hoje, Venezuela e Argentina. Jogo no Brasil, fim de semana. 0-1. 1-2, ganha a Argentina. 1-1 pra mim. Moscado. Venezuela aqui no Sportsbet.io é super zebra. 9.11. Empate que eu vou me dar bem, paga 4,55. Hey, stay focused in your workout today. 37. Você pode dar seu palpite também no QR Code aí que tá na tela embaixo do Arnaldo. E também, claro, no nosso chat. Let's get to work. Here's what we're gonna do. Uruguai. You got it. Come on, man. Uruguai sem Cavani, Suárez, 0-0. O placar não se movimentará. 0-0. 1-0 pro Peru. Sem brincadeira, pagando 3,47. Empate 3,02 que é o Arnaldo. Vitória do Uruguai 2,28.
Ótimo. Não vou precisar mais treinar a defesa. Só subir as habilidades de defensor lá. Já jogou na Colômbia o Sanches, zagueiro do Tottenham, ou seja, tem todas as seleções sul-americanas estão com seus jogadores que jogam na Inglaterra, menos a seleção brasileira. Então, todo mundo aqui. Então, tá, o Sanches já jogou, todo mundo tá para cá, para lá, e o Brasil, ó, rapaz, vou te falar, até no Zenit, os caras da CBF estão vendo o Zenit. Souza aqui, grande Souza. Fora, viajam antes da Inglaterra para poder cumprir aquele período de quarentena, para poder jogar para os todos retornarem ao rendimento. O terceiro jogo do Brasil é o mais fácil. É o Peru como mandante. Primeiro time fora. O Peru em casa. Depois da Argentina, não importa onde você vai ter. E o terceiro jogo é o mais fácil. Então daria para Let's get to work. Here's what we're gonna do. E a goela baixa, aquilo que ela tem feito, está feito, raramente se manifestam, raramente reclamam, um ou outro reclama muito raro, e está mal acostumado. E os caras chegaram lá e mandaram ver mesmo, não vou liberar, acabou. No caso do Grêmio, porque os jogadores vão atuar no processo na Inglaterra. Então assim, os caras pagaram uma fortuna. Para contratar jogadores, eles perdem os jogadores. Não joga a estreia, mas contra o campeão, na casa do campeão, porque foram nem jogar, de repente está no banco do time, na seleção da federação. Não dá vida não, eu estou na frente do Verão, não vou liberar não, porque se voltar, mesma coisa. Não, o jogador fica para os dois primeiros jogos, depois eu libero, aí dá tempo que os jogadores, o próprio, sei lá, todos nós, né, velho? É absurdo, né? Vai participar de partida, poder ser liberado, mas eles não foram previstos. O argentino e o colombiano. O cara vai jogar tudo. Na Colômbia jogou também o Barrios, que é do Zenit, assim como o Claudinho e o Malco. O Barrios não foi liberado pela seleção. Já jogou contra a Bolívia, certo? O pessoal do Maracanã, ligados para o Fluminense, era para o o Leire reclamava. um gol estranho. E o Equador fez 1 a 0 aí, finalzinho. I see you want to sharpen those passing skills. Let's get you going. Ah, zagueiro, não. Vamos lá. O Alexandre Gomes manda parabéns pra mim, pra você, viu, Mauro? Um abraço de Setúbal, Portugal. Boa, garoto. E o Luiz Queiroz fala, Maurão, com esse mau humor os caras vão te chamar de Aracide Almeida da Crônica Nacional. Brincadeira, vocês são os caras. Saudações rubro-negras direto de Wisconsin, United States. E o Valdir Teixeira tá animado com a seleção. Infelizmente, acho que teremos um jogo insuportável. É isso. Basicamente. Eu entrevistei a Aracide Almeida. Sério? Você conheceu a Aracide Almeida? Quando eu trabalhava no Globo, eu entrevistei com ela. Mas, ela já era Ela morava na ela morava no Encantado, bairro do Encantado. Uma casa grande. Houve entrevista com ela, foi super simpática. Ela não fez mais de jornal, de tanto tempo, anos 80, foi Aracide Almeida. aquele negócio da Aracide Almeida, Pode levar 10 pontos, não fica mais no programa. Era o portão dela. A Aracide Almeida, na verdade, ela ficou muito marcada por ser a jurada malvada lá do Sul e tal. Mas a história é espetacular, sei lá. Uma coisa meio incomparável
Let's get to work. Here's what we're gonna do. Que maravilha também era assim. Isso, que maravilha. Tinha aquele do Chacrinha também, que era o malvado, é o Edson Santana. Isso. O Pedro de Lara também. Pedro de Lara e Edson Santana. Pedro de Lara tinha mais que voltou, né? Voltou. Era um homem à frente do seu tempo, ao mesmo tempo. Just like that. O Andrade fala que é uma blasfêmia comparar a Ivete Sangalo com a negócio arrebatador, que era a Cid Almeida, né? E era a história que fez aí. E o Ares falou que prefere. Isso aqui nós fomos A Regina é bem mais. Outra geração. Outra geração. A galera, a Andréa Nicolau falou que ela era uma grande Noel Rosa. Exatamente. Ela foi que interpretou a vida. Olha como você. É isso, gente. Não tô falando que ela é igual a Ivete Sangalo. Todo mundo fica na fama, sucesso arrebatador, diferente, internet, era só o lado. Era muito importante. O Rafael Zanda pergunta o seguinte, ó. De 1 a 11, Arnaldo, São Paulo está entre os 4 melhores times do país. A gente não sabe qual vai ser o time do São Paulo, mas acho que o São Paulo está nos 4. Então, aliás, foi uma outra frase do Belmonte, né? O diretor de São Paulo, os caras tiraram o São Paulo para escola. E é a questão da quarta força. Então, em São Paulo, palavrão, mas que o São Paulo luta para ser a quarta força, nitidamente atrás de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Já está ali, já estava, e agora está em condição galera, de brigar para ser a quarta força do país. Marcelo Mariano, Mauro e Tigoni, parabéns, obrigado. Agora com o Cristiano Ronaldo, nosso United vai, Mauro. Abraços a todos, belo trabalho. Essa história do Cristiano Ronaldo fez 9 gols na seleção mundial aí e virou o cara que mais fez gol por seleção das fora. E aí isso suscitou a discussão quem é melhor. Qual Ronaldo é melhor? Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo, nome. Boa pergunta, Mauro. Você que adora esse tipo de comparação. Quem é melhor? Eu faço, assim, às vezes eu nem durmo, eu faço a madrugada inteira pensando quem foi melhor, quem é melhor. A minha opinião sobre isso é o seguinte, quando você coloca caras geniais, aquilo que eles fazem, não importa o futebol, né? O melhor pintor, o melhor cantor, o melhor guitarrista, o melhor baterista, o melhor centroavante, o melhor goleiro, alguém vai se ferrar, né? Alguém que é pouco pra cacete vai ser tratado porque o outro é melhor que, isso é uma merda, né? Você acabou de falar, Aracide Almeida, aí você estabeleceu uma comparação mais pela popularidade, pelo sucesso cronoso com a Ivete Sangalo. Pelo amor de Deus, já tem, né? Como se não fosse possível, né? As duas, né? Fazendo sucesso nas suas épocas, de serem personagens marcantes, cada um a seu tempo, com seu público. 2-0 por favor. O povo ali enlouqueceu agora com o povo. Não, maluco não, aí é corrida, basta. Não, mas tá todo mundo vacinado. Espera. Então, assim, eu acho que nessa discussão, para mim nem tem discussão. O Cristiano Ronaldo é o maior. Isso é muito claro. Muito claro, muito claro. E isso precisa ser o mais talentoso. O mais habilidoso, assim com mais habilidade, é o Ronaldinho Gaúcho. Isso, claro, um malabarista, talento absurdo. O Ronaldo, com o poder de definição de goleador de artilheiro. O
Cristiano Ronaldo, ele era um atacante externo do Grêmio, né? Jogava muito ali pelo lado do campo, cortando para dentro, para finalizar, para participar da jogada defensiva. Ele virou o centroavante. O Ronaldo Fenômeno sempre foi. O Cristiano virou o centroavante. E ele começou passando em todo mundo. Danado, porque ele também é melhor, é um papo de capeta. O cara só joga de gol. E está com toda perfeição, e continua. Agora, pode ser isso aqui, não é melhor. Ele é 1000 vezes mais profissional. O cara é muito dedicado. Treina muito, cuida do corpo, alimentação. Ele fez uma opção. Eu vou ser melhor. Ou pelo menos os melhores. O cara para conseguir, ele vai ficar com o Messi. E ele não passou de todo esse caminho, o Messi. Mas ele consegue ir além do que seria o normal. Tentaram ensinar profissional. O resultado disso, para mim, é um jogador de nome. Pelos títulos, pelos gols, pelas marcas, pela longevidade na carreira, pela coragem. Eu acho bacana. Mas também tem feito muito um cara como ele que sai para topar o desafio. Porque ele não conseguiu êxito na missão, que encarar o evento, que ganhar o jogador. Mas ainda assim ele topa mais um desafio, que é voltar para o United e desenvolver o time que o consagrou, embora tenha sido revelado pelo esporte, o caminho do título. Ganhar a Premier League ou a Champions League seria um sucesso para ele. Desde que o Ferguson parou, o maior campeão da Inglaterra não consegue nem chegar perto de ganhar. Foi segundo, mas fica segundo a 20 mil pontos de campeão. Não dá nada. Obrigado pelo título, brigou, mas trabalhando não briga. Chelsea campeão, Leicester campeão, Liverpool campeão, passa perto do troféu. Se ele conseguir fazer quando ele vai ganhar o campeonato inglês ou então a campeão, já vai ser um outro grande feito. Então, para mim é muito claro, para mim ele é o melhor, assim, na minha opinião, assim, sem sombra de dúvida, embora os outros dois tenham sido espetaculares jogadores para mim. É por isso que eu não gosto de comparação. Se a comparação é muito boa, parece que o jogo é pô, o Ronaldo não está fazendo. O Ronaldinho no auge dele era um absurdo. E acho que muito do seu profissionalismo, da sua dedicação, da sua ambição profissional. Você pode diferenciar. Ambição é saudável, ganância não. Ganância é passar por cima de todos. Ambição é necessária. Quer fazer o quê? Pode ser, eu tenho uma missão, adquirir um carro, tenho uma missão, fazer uma faculdade, tenho uma missão, conhecer tal lugar. Uma missão na vida. Tem muita gente que ambiciona aqui, não precisa matar ninguém para isso. A ganância não, a ganância é a ambição em excesso e faz com que você passe por cima das pessoas para conseguir ser bem. Eu vejo ele de uma forma saudável, um cara ambicioso, que toma desafio e muito profissional, um cara que se dedica demais. Eu acho que se ele quiser, ele vai jogar até uns 42 anos. Não alto nível ali da Europa, né? Mas outro centro, o centroavante, ele vai fazer um gol. Olha essa aqui, Natal, parece uma... Acho até que é. Acho que você é fã de cara, Thiago Rosa pergunta, quem vocês escolheriam, hipoteticamente, claro, para a Copa no ano que vem? Romário ou o Gabigol? Pra Copa ano que vem? Vamos supor que o Romário jogasse. Não, eu sou fã do Gabigol, sabe? Você tá falando, aí eu tô demais. O Romário, sem dúvida. Agora eu acho que o Gabigol é uma das questões para essa rodada terrível de eliminatória. Se ele vai com as ausências dos leis do ataque, cara, etc e tal, se ele vai ter de fato oportunidade de poder jogar minimamente, começando as partidas, tendo a oportunidade de jogar. E acho que é uma. Para esses caras que estão indo eventualmente, essas 3 partidas são importantes. Cara, eu fiquei pensando num negócio hoje, que acho que é uma discussão interessante. Na questão do Pedro. O Pedro não foi liberado para certo? O Gabigol estava na Copa América, o Flamengo não quis liberar o Pedro.
Matheus Cunha, certo? O Brasil foi campeão olímpico. Matheus Cunha se destacou. Matheus Cunha foi para a seleção principal. Matheus Cunha, se for bem agora, Matheus Cunha encaminha sua convocação para a Copa do Mundo. E o Pedro? É foda, porque tem uma situação que, por isso que eu falo, o clube de futebol que entra numa situação de não liberar para convocação está errado. Ele tem que entrar antes de ser convocado. Uma vez convocado, ó, ferrou, porque a cabeça do cara vai a 1000. E os caras querem jogar pela seleção. A gente não quer, entre aspas. Os caras querem. E o Pedro tá abalado com essa história, cara. Evidentemente ele tá. Então, tipo assim, o cara quer jogar uma Copa do Mundo, o outro passou na frente dele. O Matheus Cunha atropelou, passou na frente dele por causa da Olimpíada. E como é a comissão técnica da seleção brasileira, lembra? Demorou 5 meses pra chamar o Gerson de volta. Porque ele não quis jogar lá, não sei o quê, não sei convocar, blá blá blá. Então agora os ingleses não